Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão preventiva de André do Rep, um dos chefes do PCC. O placar está em 6-0. Amanhã, os outros 4 ministros votam. Em seu voto, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, destacou que a suspensão da decisão de outro ministro se trata de um caso excepcionalíssimo e que André do Rep debochou da justiça, pois se aproveitou da decisão para evadir-se imediatamente e cometeu fraude processual ao indicar endereço falso. André do Rep segue foragido. O tema do grande debate de hoje é a lei na qual o ministro Marco Aurélio se baseou para soltar o chefe do PCC deve mudar? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Oi, Bruno. Boa noite, tudo bem, Carol? Bom, e o Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Oi, Caio. Boa noite, Carol. Boa noite, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos então com você, Caio, suas considerações iniciais. Claro, obrigado, Carol. Bom, se o debate de hoje fosse pautado pelo sarcasmo das hashtags da internet, a questão em discussão seria a decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Cartel Federal. Tão absurda e tão irresponsável foi a soltura de um líder de facção que agora paira sobre a mais alta corte brasileira a gravíssima suspeita de cumplicidade com o crime organizado. Olha que ponto chegamos. Colaborou para essa atmosfera de desconfiança na justiça, a ausência de decoro e a falta de temperança do ministro Marco Aurélio ao ser questionado pelo jornalismo aqui da CNN Brasil sobre uma dessas coincidências que nos fazem imaginar coisas. Vejam só, até 17 de fevereiro desse ano de 2020, trabalhava no gabinete do ministro um tal doutor Eduardo Ubaldo Barbosa, até então um ilustre desconhecido no meio jurídico. Menos de um mês depois, o site da Receita Federal aponta a abertura de um novo escritório de advocacia lá em Brasília, o Ubaldo Barbosa Advogados, cujos únicos sócios são o próprio doutor Ubaldo Barbosa e a doutora Ana Luísa Gonçalves Rocha. Eu não sei qual círculo profissional ou qual círculo social que o doutor Ubaldo e a doutora Ana Luísa frequentam, mas é fato que ela se tornou a advogada responsável pelo pedido de soltura de um dos maiores narcotraficantes do Brasil, um criminoso cuja periculosidade só se equipara ao seu poder econômico. Em outras palavras, o líder de uma facção multimilionária possui todos os recursos financeiros ilícitos para contratar o advogado mercenário que ele bem entender. Mas, por algum motivo, e aqui cabem muitas especulações, esse chefe do crime, entre todas as suas possibilidades, optou por ser defendido pela advogada de um escritóriozinho recém-estabelecido, cujo fundador, por coincidência, era até outro dia ex-assessor próximo de um ministro conhecido por soltar delinquentes notórios. Para ficar em um exemplo óbvio, vamos falar de Salvatore Cacciola, outro criminoso foragido após a sua soltura pela pena laxativa do doutor Marco Aurélio. Pois bem, ao ser questionado pela nossa colega Basília Rodrigues sobre essa relação no mínimo embaraçosa entre os defensores do narcotraficante e ele próprio, juiz do habeas corpus, o ministro fez a ofendida. Isso é uma injúria, Acabou a entrevista. Obrigado. Não, doutor Marco Aurélio, nós é que agradecemos, porque são momentos como esse que revelam à população o seu verdadeiro caráter e a extensão da sua arrogância quando contrariado. Nessa mesma entrevista, o ministro afirmou que o Supremo tem que ser contramajoritário. Marco Aurélio deve ser fã do Barão Vermelho, porque ele vive nadando contra a corrente só para exercitar. O problema é que, apesar da sua exacerbada vaidade, Marco Aurélio não é uma estrela como era Cazuza, ele é um juiz. E o que se espera dele não é um comportamento subversivo, mas uma atuação balizada pela lei, pela jurisprudência e pelo respeito ao colegiado. A soltura vergonhosa desse narcotraficante, líder de facção, nos mostra que o novo decano não possui um norte moral confiável e transita na contramão da sociedade de bem, que só pede um pouco de segurança jurídica e um pouco de segurança física contra a tirania do crime. A Constituição
Federal é muito clara no seu artigo 105, ao estabelecer ser de competência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a uniformização de interpretações sobre leis federais, como é o caso do dispositivo penal que trata da revisão periódica da prisão preventiva para verificação da sua legalidade. Pois bem, a quinta e a sexta turmas do STJ consolidaram a jurisprudência sobre essa matéria a partir de um entendimento unânime. Havendo decisão condenatória, inclusive decorrente de julgamento em primeira instância, não é mais necessário avaliar a legalidade da prisão preventiva. E por que será que 10 ministros pensam de forma idêntica sobre um assunto supostamente controverso? Por uma questão elementar de lógica. O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece a prisão preventiva como um mecanismo para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício de autoria. Ou seja, é uma prisão cautelar, uma prisão provisória, com base em evidências muito menos robustas do que uma condenação. Portanto, a partir do momento que já existe uma sentença condenatória, é uma obviedade que os requisitos para a prisão preventiva já estão ali. Você tira a liberdade do condenado justamente porque depois da sentença, seja de primeiro grau, seja de segundo grau, fica ainda mais explícita a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e porque as provas de materialidade, as provas de autoria são ainda mais robustas, embora cabe recurso e a condenação não seja definitiva. No seu artigo intitulado O Estéril Dever de Revisão, publicado agora, 8 de outubro, no Conjur, a doutora Mariana Madeira Nunes, advogada, garantista e também, por coincidência, ex-assessora de ministro do STF, reconhece, ainda que com notável desânimo, o seguinte, aspas, a inobservância do reexame obrigatório no prazo de 90 dias não tem conduzido, em sede de habeas corpus, à automática revogação da prisão preventiva pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais têm optado por deferir a ordem para determinar que o juízo correspondente reavalie com urgência os fundamentos da prisão imposta. Portanto, até os especialistas da advocacia criminal garantista já reconheciam e lamentavam, obviamente, a pacificação dessa jurisprudência, não apenas no âmbito do STJ, como eu já tratei, mas também do STF. Agora, o mais intrigante é imaginar por qual motivo oculto aos nossos olhos e alheio à nossa compreensão, o doutor Marco Aurélio, ao invés de aplicar o entendimento dos colegiados superiores, optou por agir de próprio punho, penalizando a sociedade de bem com a soltura de um criminoso perigoso. E aqui, finalmente, se desenha a resposta à questão em debate. A lei que fundamentou a decisão do ministro deve mudar? Não, o ministro é que deve mudar. A lei já foi recepcionada pelos tribunais conforme uma interpretação sistemática e correta do direito penal, que não desperdiça tempo, energia e recurso das autoridades judiciais, obrigando-as a testar o óbvio, que réus condenados são muito mais perigosos que réus processados que já estavam presos preventivamente. E mesmo que o plenário do Supremo corrija esse erro histórico do novo decano Marco Aurélio, como já está fazendo, nada muda o fato de que o ministro, com a sua decisão monocrática e, vou além, egoísta, deixou a sociedade muito menos segura. Talvez por isso, só reste ao povo brasileiro, sempre resiliente, sempre bem-humorado, debochado, togado, subversivo na internet. O tal doutor Marco Aurélio do Supremo Cartel Federal. Bruno, suas considerações iniciais, por favor. Obrigado, Carol. Minhas amigas, meus amigos, telespectadores, boa noite. É muito bom estar de volta aqui ao grande debate da CNN. Bom, vamos lá. Eu não vou usar a minha fala inicial e também não vou fazer isso no debate para comentar o caráter, a lisura de caráter do ministro Marco Aurélio, nem sequer do advogado que atuou no caso. Me parece que esse assunto fugiria aos objetivos desse debate. Nós não viemos aqui, eu pelo menos não vim aqui para fazer acusações ou insinuações ou nem levantar suspeitas. Nós viemos aqui para responder uma pergunta, que é: a lei na qual o ministro Marco Aurélio se baseou para soltar o chefe do PCC deve mudar? E aqui eu concordo com o Caio. Não, essa lei já mudou. Ela já mudou por uma interpretação do STJ e hoje por uma interpretação majoritária do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá para a gente esclarecer algumas coisas inicialmente.
A jurisprudência está consolidada sobre o tema? Olha, o fato de existirem alguns julgados em determinada direção, com determinada interpretação, não significa que a jurisprudência já está consolidada, já está cristalizada. Nós dizemos disso de uma jurisprudência de anos, com vários julgados, com muito exame sobre determinada matéria. Essa lei, ela entrou em vigor em janeiro desse ano, com a aprovação do pacote anticrime no final do ano passado e com a vacatio legis, ou seja, esse prazo de entrada em vigor. E por falar em prazo, o que essa lei faz, basicamente, é estipular um prazo. Simples assim. O artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, trouxe um novo prazo, como tantos outros que já existem no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, na Constituição Federal e em vários diplomas do nosso ordenamento jurídico. Como funciona um prazo? Vamos tentar entender o que é um prazo. A gente vai precisar descer a essas minúcias. O prazo, ele basicamente é um período de tempo. Nesse período de tempo, você deve fazer determinada coisa. E se você não fizer determinada coisa, vai existir uma consequência. É tão simples quanto isso. É indutivo, todo mundo conhece isso. Desde que a gente está lá nos tenros anos de escola, a gente recebe prazos para apresentar um trabalho, para apresentar a lição de casa. Depois, no mercado de trabalho, a gente recebe os nossos prazos para entregar um trabalho, os famosos deadlines. E na justiça não é diferente. Nós estamos bastante acostumados com isso. Por exemplo, se ao final de um processo, digamos, depois de uma sentença de primeiro grau, vai se abrir um prazo para que eu apresente um recurso de apelação. Esse prazo, no processo penal, é de 5 dias. Se eu não apresentar a apelação nos 5 dias, ou se eu apresentar no 6º dia, vai ter uma consequência. Qual é essa consequência? Vai transitar em julgado. E toda a minha pretensão, tudo que eu estou pedindo nesse processo, eu não vou pedir mais, eu não vou poder mais pedir. Vai precluir o meu direito acaba, porque eu perdi esse prazo. E isso vale para qualquer parte, inclusive para o Ministério Público, inclusive para a Defesa. Pois bem, o 316 traz um prazo de 90 dias. Um prazo de 90 dias no qual, antes dele se exaurir, o juiz, e aqui a lei é muito clara, ela diz quem vai ter que fazer isso. Ela diz que é o órgão que emanou essa decisão. Portanto, o juiz que decretou a prisão preventiva. Ele vai ter que dar uma decisão fundamentada sobre a manutenção dessa prisão, porque passa o tempo e essa prisão pode não ter mais necessidade. Porque não é só os indícios de materialidade e a prova de autoria e os indícios de materialidade que fundamentam uma prisão. Precisa existir outros requisitos objetivos, como uma infração à ordem pública, uma infração à ordem econômica. E isso vai mudando durante o processo penal. É comum que isso mude durante o processo penal. E isso traz essa necessidade de revisão. Pois bem, se não é feita essa revisão dentro do prazo, deve existir uma consequência. E a lei, o texto legal, ele diz qual é essa consequência. Ele diz, se não for feito, se torna ilegal a prisão. Ele fala dessa forma, em 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. O que o STJ fez, e hoje o STF, foi simplesmente tirar essa sanção. Passou 90 dias e não tem essa decisão, o que acontece? Não, a prisão não se torna ilegal. Você só vai ter que chamar o juiz de novo e falar, olha, sabe aquela obrigação que você já tinha? Então, cumpra, porque se você não cumprir, não vai acontecer nada. E é isso que acontece. Nós simplesmente tornamos um prazo em algo inócuo. Então, respondendo à pergunta do debate, não precisa mudar a lei. A lei já foi tornada letra morta.
Considerações iniciais feitas, vamos então ao debate. Um bom debate aos dois. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Carol. Aliás, Carol elogiadíssima nas redes sociais pela mediação. A gente sabe que não é trabalho fácil, né, Carol? Quando vocês se comportam, isso ajuda bastante. Que é raro, inclusive. Eu prometo tentar ter um comportamento exemplar, ao contrário do nosso ministro da Corte Suprema, né? Por um lado, também é um prazer, né, ver o doutor Bruno, nosso especialista em direito penal, divergir não apenas da quinta e da sexta turma, né, e da decisão colegiada unânime dos 10 ministros do Superior Tribunal de Justiça, mas também dos 6 ministros, né, do Supremo Tribunal Federal que já se manifestaram sobre essa matéria. O que parece muito claro é que, assim como o doutor Bruno, o doutor Marco Aurélio, de fato, está nadando contra a corrente só para exercitar. O problema é que ele fez isso de forma monocrática, né, impondo a sua vontade e o seu arbítrio contra o respeito ao princípio do colegiado a toda uma nação. Então, isso que é o fato gravíssimo, né? E eu já tentei ser o mais cristalino possível na minha fala inicial, mostrando que não existe lógica nenhuma em fazer a revisão da prisão preventiva, uma vez que já há sentença condenatória. Porque, para julgamento e para decisão condenatória, o sarrafo, o critério, né, para averiguação e exame de provas é muito maior do que para a determinação de uma prisão cautelar. E nada disso estaria acontecendo se esse país fosse minimamente civilizado e garantisse a prisão após julgamento de segunda instância, porque esse líder de facção já colecionava aí pelo menos 2 condenações em segunda instância. A sua periculosidade é ponto pacífico. Ainda assim, né, como eu sempre digo aqui, o ministro Marco Aurélio, ao invés de colocar, né, o processo a serviço da justiça, colocou a justiça a serviço do processo. E nem do processo, da sua opinião sobre o que é o processo. Opinião essa que não é a mesma de todos os ministros da STJ, competentes para decidir sobre esse tipo de matéria, e, ao que consta, pelo menos a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha. Caio, eu de fato não concordo com essa interpretação. Nós, como estudiosos e como acadêmicos do direito penal, nós estamos aqui para fazer trabalhos, para fazer artigos, para fazer críticas à interpretação das Supremas Cortes, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Não é a primeira vez que eu faço isso, não é a primeira vez que eu critico a Corte e provavelmente, com certeza, não será a última. O fato é que os prazos existem, Caio, por alguma razão. E, nesse caso, nós simplesmente estamos tornando inócuo o prazo. E eu vou te dar um exemplo para dialogar aqui com você disse. Olha, depois do julgamento, em primeira ou em segunda instância, não há mais sentido em ter que revisar essa decisão. Olha, eu vou te dar alguns exemplos de como faz sentido. É muito comum que uma pessoa passe tanto tempo presa preventivamente, que quando chega na hora da decisão, a pena que é aplicada a ela é menor do que o tempo que ela já está presa. Ou que ela já tenha direito à progressão de regime daquela pena que foi aplicada a ela. Às vezes a pessoa está ali esperando para ser sentenciada, em primeira ou em segunda instância, 2, 3 anos. E chega no tribunal, uma pena aplicada de 2 anos em regime aberto. É claro que há razões. Existem outras tantas razões, mas que eu não vou me estender aqui. Por isso, sim, há uma crítica. Esse dispositivo, que não é um dispositivo inventado no Brasil, é um dispositivo normal. Para quê? Para tornar célere o processo, Caio. Para tornar célere. Para que os juízes se sintam compelidos a não deixar os processos acumulando. Porque se ele puder ficar ali para sempre, se os prazos não existirem para ele, as coisas não são impulsionadas. É para isso que existe a prescrição, não é para impunidade. É para isso que existem os prazos. Mas os prazos acabam funcionando só para a defesa, que ainda é imputada a pecha de usar inúmeros recursos para prescrever o caso. Olha, a defesa, tanto o Ministério Público como a defesa, tem prazos pequenos, de 5 dias, de 15 dias no máximo. É o maior prazo que existe no processo penal. E ainda assim, são eles que são a causa da morosidade do judiciário. É para isso que existe. Quando você tira a consequência do prazo, bom, o prazo simplesmente deixa de existir. E se num caso dessa magnitude não se cumpre o prazo, não vai se cumprir nenhum. Bom, mas você percebe, doutor, que
Cada caso é um caso, a interpretação do direito penal ela tem que ser sistemática, simplesmente pelo seguinte, com certeza não era o espírito da lei, muito menos a intenção do legislador, e vamos lembrar, o legislador nada mais é do que um representante do povo, do qual todo o poder emana. Você acha que se algum legislador fosse questionado, se ele cogitava a possibilidade de um criminoso, narcotraficante, líder de facção, condenado 2 vezes em segunda instância, se essa lei serviria para soltá-lo, não é para isso. É justamente para o caso que você colocou, Claro que não. anterior ao julgamento. Anterior ao julgamento, a prisão preventiva, quando ela é cautelar. O problema é que os bons aplicadores da lei desse país se veem obrigados a fazer verdadeiras chicanas jurídicas por causa de outras chicanas promovidas pela elite do judiciário, que reinterpreta a Constituição, né, de forma bandidólatra, estabelecendo que mesmo depois do reexame de todas as provas, da verificação do crime, da verificação da materialidade, né, e da autoria, ainda assim, esse criminoso não pode ser preso. É uma piada. Né? E aqui eu estou pegando trechos das decisões, tanto do STJ quanto do STF, e eles são unânimes em falar o seguinte, olha, o fato, né, o reexame, deve ser examinado pelo prisma, né, jurisprudencialmente construído de valoração casuística, né, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais. Ou seja, é fundamental considerar de quem se está falando. Isso é uma obviedade, não se trata de aplicar a mesma lei de diferentes formas para diferentes pessoas. Não é isso que a gente está falando. Até porque a jurisprudência é pacificada, ela se aplica a todo mundo. Uma vez que o cara está condenado, é óbvio que o que valia para a prisão preventiva vale também para o condenado. Você quer garantir a aplicação da lei penal. E os efeitos da decisão do ministro estão aí, eles vão na contramão disso. Foi garantida a aplicação da lei penal? Ele cometeu fraude processual. Você acha que ele liga para isso? Esse cara é um lixo humano, é um multicriminoso. Você acha que ele está preocupado em dar o endereço errado para a justiça? Nada, foragido. Vai ser um desafio encontrar esse mau caráter. Quantas famílias esse cara já destruiu? Então, assim, é para ficar indignado. Então, de novo, não vamos colocar a justiça a serviço do processo e da visão de uma elite que não vive na pele, né, a dor de ser vítima desses bandidos. Bruno, passo a palavra a você, já anunciando as argumentações finais. Você tem 1 minuto. Obrigado, Carol. Claro que não, Caio. Eu também acho super temerário que um líder de facção criminosa esteja na rua. Mas essa não é a questão. A questão é que existem requisitos para a prisão preventiva, que não são só autoria e materialidade, existem mais requisitos que precisam ser cumpridos como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal, conveniência da instrução penal. E isso não é objeto da sentença. Isso não está no objeto da sentença. Isso são coisas diferentes. E existe um prazo. Existe um prazo que foi colocado pelo legislador. E aqui eu faço uma reflexão que eu coloco a você, Caio. Vamos dizer que ao invés de perder o prazo para a justificação da manutenção da prisão preventiva, esse traficante, esse alegado líder de uma facção, ele tivesse sido absolvido absurdamente em primeira instância. E o Ministério Público perdesse o prazo para apelação. Ele perdeu o prazo para apelação. Num caso que você tinha provas, você sabia que ele era um grande narcotraficante. Perdeu o prazo. Nesse caso, por ele estar sendo acusado disso, a gente deveria passar a mão na cabeça do Ministério Público e dizer, olha, toma aqui seu prazo de novo. É evidente que não. É evidente que não. Deveriam se tomar providências para que isso nunca mais aconteça. Porque se os prazos forem sempre perdoados, eles simplesmente não são mais prazos. E nós precisamos tratar as nossas autoridades como nós tratamos todas as partes do processo. Com responsabilidade, com accountability, com consequências. E foi só isso que foi feito pelo ministro Marco Aurélio. Bom, perder o prazo é uma falta... Só reforçando argumentos finais, claro, 1 minutinho. Perder o prazo é uma falta gravíssima, né? Só que esse não é o caso, doutor, porque já existe jurisprudência pacificada dizendo que não existe prazo uma vez que haja sentença condenatória. Então, são coisas completamente distintas. E você omite do público da CNN
uma palavra muito importante, né, no artigo 312, que é o ou. Então, os requisitos para a prisão preventiva, né, eles são alternativos e um deles é assegurar a aplicação da lei penal, como eu argumentei. Eu queria fazer um parênteses, né? Eu sou muito criticado por supostamente atacar a imprensa. E isso é uma mentira deslavada. Eu critico excessos da imprensa, eu critico a militância travestida de jornalismo. Minha família tem um histórico de defesa da imprensa. Meu avô é autor das anotações à lei de imprensa. E eu queria fazer aqui uma nota de desagravo, não só a Basília Rodrigues, mas também ao Sidney Rezende. Esses sim se comportaram de forma profissional diante da total falta de educação do ministro. Eu li coisas, por exemplo, na Folha de São Paulo, que o ministro Aspas interrompeu a entrevista abruptamente. Que tipo de eufemismo é esse? Quando o presidente da República manda uma jornalista calar a boca, a gente fala que é um ataque às instituições. Agora, quando o ministro do STF bate o telefone na cara da jornalista que está só fazendo o seu trabalho, é interromper a entrevista abruptamente, faça-me o favor. Continuarei criticando os excessos, sempre em defesa das liberdades, dos direitos e garantias fundamentais, inclusive a liberdade de imprensa, parabenizando a Thaís Herédia, o Sidney Rezende e especialmente a Basília Rodrigues pelo excelente trabalho que, infelizmente, né, foi interrompido precocemente pela arrogância, pela falta de educação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Caio Coppola, Bruno Salles, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.